Seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Gian, Sou o Rudolf, ou RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, tudo bom, Guilherme? Perfeito, maravilha. E aí, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai falar com o Maurício Otaviano, que é físico, professor e empresário, que durante um dos seus mergulhos teve um momento de eureka e patenteou uma tecnologia revolucionária, mas eu vou deixar isso para vocês conversarem sobre. E aí, tudo bom? Faltou ele falar mergulhador, né? É, mergulhador também, né? Também. Mergulhador avançado. Mas obrigado pelo convite, estar aqui, é um prazer com vocês. Vamos conversar, bater um papo, entender um pouquinho sobre esse mundo subaquático. Perfeito. Né? Seja muito bem-vindo, viu, Maurício? E Obrigado. até para começar, justamente com essa pergunta, né? Como foi esse momento aí de mergulho e esse insight que você teve? Esse momento eureka, igual ele Esse falou, momento né? eureka, né? Momento eureka. Então, foi justamente no mar, né? Por ser mergulhador. Só que eu sou físico também, né? Então, eu sou professor de física. E aí eu no mergulho com um grupo, tem um grupo Tubarões Sete Mares e outro grupo que é a Prados. A gente entrou no mar, lá no canal de São Sebastião, Ilhabela, não sei se vocês conhecem ali. Sim. No meio do canal é o lugar mais profundo. Então o nosso mergulho aquele dia foi um mergulho profundo, né? Entre 40 a 50 metros, Nossa. que é a profundidade lá do canal. Só que no dia que a gente foi fazer esse mergulho, tinha muito tráfego de navios, né? Grandes navios ali naquele canal. Então, geralmente, no mergulho profundo, fica um barco de apoio. Fica ali esperando, a gente desce um cabo, né? Até o chão, até o leito marinho. E esse cabo serve de Guia para vocês? Exato. Vocês sobem por ele, então. Desce por ele. Sobe pelo cabo, vai seguindo o cabo. Não precisa segurar exatamente no cabo, mas ele é o guia que nos orienta, sabe onde o barco está. E ali a gente pode subir com tranquilidade, fazer a parada de descompressão normal, né? Que o computador avisa quando chega a hora de parar. E a gente tem que ficar um tempo lá, senão existe o perigo da doença descompressiva. Então tem essa regra e a gente tem que seguir. Tem que descer, tem que subir devagarzinho, é isso? Você tem que descer também Tem que devagar ou ficar lá embaixo algum tempo, é isso? A descida não tem uma necessidade tão grande de ser devagar, de ser lenta. É legal descer lentamente porque você aproveita o mergulho, né? Então vai acontecendo um aumento da pressão na água e aí você tem que fazer aquela manobra para compensar o labirinto no ouvido, né? Então a pressão aumenta e tem uma manobra que a gente chama de manobra de Valsávia. Ou a gente fala equalizar, a gente pinça o nariz, sopra, né? E aí a gente equilibra a pressão interna do ouvido com a pressão externa, que é a pressão da água. Então, quanto mais rápido a gente desce, mais vezes a gente tem que fazer isso, muito mais rápido, né? Então, cada um pouquinho faz de novo, porque a pressão aumenta muito, né? Então, tem que fazer essa manobra, mas o único problema de descer rápido é essa frequência de equalizar as pressões interna e externa. Mas, fora isso, é tranquilo. O problema é na hora de subir, porque você está respirando ar comprimido a 40 metros, imagina. Então você está com 5 atmosferas de ar, né, no pulmão. Então imagina que você está com um pneu dentro do pulmão, praticamente. Né? Então você está respirando o ar comprimido do cilindro. E esse ar, né, os gases todos, o oxigênio que está na proporção, né, de 21%, né, o oxigênio vai para a corrente sanguínea. E o oxigênio é gás. Então imagina que está entrando esse gás, que é oxigênio comprimido na corrente sanguínea. Né? E um pouquinho de nitrogênio, que é a outra parte do ar. Então, na hora que a gente está subindo, esse ar começa a expandir dentro do seu corpo, está circulando no seu corpo. E esse é o perigo. Né? Não é só o ar do pulmão que está expandindo. Se o cara sobe rápido, vai estourar Explode. Literalmente explode. Nossa. Explode. Se acontecer algum problema, inclusive, quando a gente tem uma instrução, né? Aconteceu algum problema lá embaixo e tem que subir muito rápido, a instrução é sobe gritando, né? De preferência, muitos palavrões, né? Porque aí você solta, né, o ar do pulmão que está comprimido, então você vai conseguir gritando, você solta uma quantidade grande de ar enquanto sobe, e aí você não vai ter esse perigo de explodir o pulmão, porque o ar lá vai expandir.
Então tem esse risco, mas nunca aconteceu comigo, né? Que bom, né? Isso nunca- Esperamos que nunca aconteça, né? Não. Mas foi algo um pouco menos perigoso, mas foi uma situação inusitada. Então, naquele dia que não tinha tráfego que tinha muito tráfego de navio no canal, o nosso piloto do barco não pôde ficar ali. Então ele avisou, olha, eu vou sair, mas eu volto pra cá. A gente tava com bússola, então sabia o lugar exato que a gente tinha que encontrar. Então, descendo, a gente reconhece o leito marinho, sabe onde a gente tá, né? Então, ali no leito Faz marinho... alguma marcação? Frequentemente, difícil, não dá pra fazer marcação, mas a gente reconhece, por exemplo, algumas pedras, a posição das pedras e tem a bússola. Então, com a bússola, a gente consegue fazer um percurso no fundo e voltar para o mesmo lugar. Então, a gente segue a orientação, né, do azimuth que você está olhando e aí retorna para a posição. E aí, ali naquela posição, que a gente demarcou, que era ali o ponto de encontro com o nosso piloto, a gente ia retornar para a superfície ali. Tudo certo, tudo tranquilo. A gente desceu, passou o tempo que precisava lá, o tempo de fundo, subimos devagar, achamos, né, a posição, né, reconhecemos as pedras, ó, é aqui. Então o nosso piloto tá lá em cima. Não dava para ver, porque a 40 metros você não consegue enxergar lá a superfície. É escuro. Geralmente aqui na Laje de Santos, que a água é muito cristalina, a gente consegue ver a embarcação de longe, né? Tá lá o barco. Né? Nossa, Lá do legal. fundo. Mas pra lá, pra Ilhabela, Tem alguns dias que o mar tá muito claro lá também. Esse não era não era um o dos dia. dias. Ah. Então, é uma pena, né? Porque senão a gente... Não digo que é uma pena, né? Porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. É, né? Né? Foi um incidente, né? Que então foi maravilhoso, né? Que me fez pensar em algo que era muito superior. Então, o que aconteceu? Igual No a lei da retorno- gravidade, que caiu a maçã lá, que falam que caiu a maçã. Eu acho que essa é uma comparação muito boa, sabe? Porque a gravidade tá aí há muito tempo, né? Desde sempre. E poucas pessoas tinham se dado conta. Até Isaac Newton, né? Não Caiu. sei se essa história é real, não sei se é real ou não, mas... mas É o que alguns contam. dizem que sim, é o que contam, né? Mas a história do Arquimedes é mais legal que essa. Se a gente conseguir voltar nesse tema, Legal. Ah, tá. é legal. O Eureka, inclusive, é um grito de Arquimedes. É. Né? O Guilherme já tá bem sintonizado aí, né, Guilherme? Perfeito. E aí então subimos, achamos a pedra, né, a referência que a gente tinha, começamos a subida. Aí, a certa profundidade, já perdemos a referência embaixo, perdemos qualquer referência, mas sabia, é para cima, né? Então aí o computador que a gente carrega, né, no pulso, ele vai avisando se a gente está subindo muito rápido ou muito lento, né? Geralmente o lento ele não tem problema, só que se a gente subir muito rápido, ele já dá um apito, pi, 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 e avisa, você olha e tá avisando assim, ó. Pra ir mais na Mais manha, devagar. né? Ah. Então a gente tem que respeitar isso porque ele calcula o tempo que a gente ficou no fundo, os gases que a gente respirou. É muito interessante isso, é muito completo. É um computador mesmo, né? Serve para isso. E aí, quando chegou a profundidade 5 metros, que é a profundidade de parada, de descompressão, a gente tem que aguardar entre 5 e 10 minutos ali. Então a gente para. Faltando 5 metros pra 5 superfície? metros pra superfície. Nossa, não A gente sabia. tem que aguardar ali ainda, pelo menos, no mínimo 5 minutos, mas o computador calcula o tempo certo, né? Então, dependendo do tempo que a gente ficou, se a gente já fez algum mergulho antes, tudo isso leva em consideração pra gente entender o momento de começar a subir até a superfície. Aí vocês ficam conversando lá durante esses 5 minutos? Se desse pra conversar, não dá, né? No máximo a gente faz algum Não, mas- sinal, né? Ah, tudo bem, né? Ah, eu Tudo pensei bem. que tinha rádio às vezes. Não tinha. O máximo, existe alguns mergulhadores que levam uma prancheta pra escrever alguma coisa. Então dá pra escrever alguma coisa na pranchetinha e olhar. Aí você apaga, escreve de outra coisa e tal. E dá pra conversar assim. Mas não tem muito o que fazer, né? Então, geralmente, a gente começa a ver a vida marinha que tem em volta. Então, olha, muitos peixes passando, tira foto desses peixes e fica ali. É divertido também. Só que nesse dia a água não estava muito clara, então não dava para ver muita coisa. Então a gente não via nada praticamente. Então não tinha nenhum ponto de referência. Imagina que você está perdido no meio do nada, né? Só vê o seu grupo que está perto de você. Aí o computador avisou: olha, está na hora de subir. Vamos subir. Então vamos subir, todo mundo faz sinal, subir, todo mundo ok, vamos subir. Aí a gente sobe devagarinho, chega na superfície, quando a gente olha, ué,
Que lugar é esse? Nossa. A gente estava muito longe do ponto de referência. O Nossa. que aconteceu? A gente não percebeu por não ter nenhum ponto de referência, mas tinha uma corrente naquela profundidade. Foi E levando foi vocês levando a gente. e vocês. Nem percebemos. Do de 5 metros dessa que É. vocês pararam. Tinha uma corrente ali. E a gente tava assim muito longe, assim, eu calculo que entre 1 quilômetro e 2. É porque 5 a 10 minutos parado, você sendo levado. Eu vou fazer uma pergunta, não sei, pode ser até uma pergunta bem idiota, mas não sei. Tem aquele desenho Procurando Nemo. É tipo aquela. Não sei se você viu que as corrente tartarugas elétrica entram lá e vai embora. É mais ou Isso. menos isso, então. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Essas correntes do desenho é um tipo de corrente oceânica. Que elas estão ali, naquela posição, a vida toda, né? Quer dizer, a vida toda do planeta, a gente pode até imaginar, né? Ou o tempo da nossa vida. Então, existe alguma mudança bem lenta que acontece na posição dessas correntes. Mas geralmente ela é bem fixa, É então. bem fixa e ela tá ali sempre, né? Então a gente tem algumas correntes que são desenhadas, a gente tem um mapa dessas correntes oceânicas. Não era o caso dessa de Ilhabela. Essa corrente de Ilhabela era uma corrente de maré. Sabe essa corrente? O que acontece, né? Quando a gente tem essa oscilação do nível do mar, acontece pelo menos 2 vezes por dia, maré alta, maré baixa, depois maré alta, maré baixa. Cada 6 horas acontece essa mudança. Então a água que tá, por exemplo, levando a maré para a posição de maré alta, tem que vir de algum lugar. Porque a água é um... Daí cria essa corrente, então. Cria essa corrente. Essa água vem de algum legal. lugar e cria essa corrente para encher aqui. Quando tá vazando a maré, cria-se uma corrente também, levando essa água embora para outro lugar do mundo. Onde nesse outro lugar vai ser maré alta. Vai ser maré cheia. Então a água do mar, né, é um corpo finito, né? Então ele se molda, né? Se deforma ao redor do planeta de acordo com a posição da Lua, do Sol, e vai acontecendo isso o tempo inteiro, e a própria rotação da Terra, né? Então a Lua frequentemente, né, ela tem uma rotação uma translação ao redor da Terra menor, mais lenta, vamos dizer, o período de 28 dias, quase 29 dias, mas a Terra rotaciona inteiramente uma vez por dia. Então a posição, né, da Terra e da Lua é fixa, né? Se a gente pensar só nesses 2 corpos, enquanto a Lua gira, a Terra gira ao redor de si mesma, e aí a posição geográfica da Terra muda em relação à Lua, né? Então, um momento a gente está olhando para a Lua, daqui a pouco a gente percebe que a Lua está mudando no céu, mas é a Terra que está girando, não a Lua, né? Então, é que a nossa posição mudou. Enquanto a gente muda, enquanto a Terra gira, a porção de água mais próxima da Lua continua. Então, ela se move para esse ponto que está mais próximo da Lua e do lado oposto da Terra também, né? Então ela se move para o ponto mais oposto possível da Lua. Então ela deforma assim. A Terra gira e é como se a deformação da água no planeta estivesse fixa enquanto a Terra gira. É isso que acontece, por isso o efeito de maré alta e baixa. E aí tem essa corrente, foi o que me arrastou lá por alguns quilômetros, e aí a gente ficou perdido, ficou ali, a deriva. Nossa. Deu toda essa coisa, mas o piloto, graças a Deus, achou a gente, vocês. né? Ele entendeu que tinha uma corrente, ficou procurando, e a gente ficou 2 horas lá, sozinho, Nossa, no meio do mar. Caramba! Meio que em pânico também, né? Ou não? Tranquilo, né? O único problema que a gente tem, frequentemente, de ficar no mar muito tempo, é sede. Então, esse é o problema de ficar muito tempo na água. Você ter sede e não ter o que beber, não tem água. A gente não leva água pra beber. Né? É meio que irônico, né? Morrer de sede Não, é no morrer de mar. sede No mar. No meio da água, né? Vai desidratando. Então, é realmente um problema esse, mas... Mas é nesse dia que você teve esse... Nesse dia, foi um despertar, na verdade, né? Porque como a gente... Se você pensar, comparar com o vento, você sente o vento tocando no seu corpo. Porque você é muito mais denso do que o vento, do que o ar. Então, o ar passa por você e você sente. A água tem a densidade igual ao do seu corpo, praticamente. Então, você não sente a água batendo no seu corpo. Você é levado junto. A não ser que você se segure em algum lugar, você vai sentir aquela, né, o vento, né, a corrente da água. Mas se você estiver solto junto com o próprio meio, você vai ser levado. Foi isso que aconteceu. Então, eu não senti a água não me ultrapassava. Eu era arrastado junto. Só... E aí, a grande questão é...
quem estava me empurrando? A água que estava me empurrando era a água que estava em contato com o meu corpo? Essa é a pergunta. Será que a água que estava encostando no meu corpo era essa que estava me empurrando? Ou era o mar todo? O que vocês imaginam? Não é uma pergunta de escola, tá? Mas é tipo o que vocês conseguem pensar quando o navio é arrastado pelo mar? Se puxou a âncora, por exemplo, tá à deriva. A corrente vai levar o navio. Não, acho que é o mar empurrando mesmo, né? É o mar, mas assim, o mar não se limita àquela porção que está em contato com o casco do navio. O mar é uma extensão enorme, é um corpo enorme, uma coisa muito grande, e essa coisa grande tá se movendo e aí empurra o navio leva como se não fosse nada. Leva quem tá lá no meio. Como se nada fosse. E aí, essa é o grande eureka. É você entender que o mar se movendo resulta, na verdade, de uma outra força que existe no planeta todo. E força absurda, né? Porque então não é uma parte do mar que se move, é o mar todo. É o mar todo. Então, se você tentar se opor a esse movimento do mar, essa oposição é uma força que tem que interromper o mar todo. E não só a porção onde ele está. Eu sempre uso, até no site, coloquei lá uma alegoria, onde eu comparo uma corrente do mar com um trem. Vocês já viram aquele tipo de teste de segurança dos carros que eles colidem contra uma parede? Sim. E aí você vê um boneco lá indo com cinto de segurança para ver se funciona. 60 km por hora, geralmente, não é tão absurdo assim a velocidade, mas é o choque, é o teste de colisão dos veículos para testar a segurança, enfim, desses automóveis, né? Então imagina que a parede que está recebendo choque do carro, ela recebe uma certa quantidade de energia. A energia cinética do carro. Então tem o peso do carro, a velocidade do carro, né? Então é a massa do carro e a velocidade dele. E essa combinação, que é uma fórmula física, você tem a energia cinética do carro. Então a parede vai absorver essa energia. Dependendo do tempo que demora para a colisão acontecer, isso também depende do próprio carro, né? Então o carro tem que deformar e levar um tempo para deformar. Então quanto mais tempo demora a colisão, menor é a força que o passageiro vai sofrer, né? Como se fosse uma desaceleração lenta. Se acontece muito rápido, né? Aí ele vai se machucar. Então, na verdade, a parede vai absorver esse impacto todo, a energia toda do carro. Mas frequentemente só vai amassar a frente do carro. Se você reparar, na traseira, tá intacta. Só que a energia resultante dessa colisão também leva em consideração a massa da parte de trás do carro. Não foi só a parte que deformou do carro que tinha massa. Era o carro todo. No caso da corrente, imagina que a gente pode trocar o carro por um trem. Um trem com centenas de vagões. Mesmo que ele venha com uma velocidade não tão grande, essa colisão com a parede, ela tem a parede vai acabar absorvendo a energia de todo o trem. Não só da parte que eventualmente se deformar, que pode ser a locomotiva, talvez. Né? E a corrente do mar é assim também. Então, você imagina que é um mar que tem uma extensão infinita, praticamente, de uma massa gigantesca que vem em um movimento, e aí você tenta, em um lugar com uma parede, opor a esse movimento do mar. Essa oposição, ela não está limitada só ao contato da água com essa oposição, mas sim toda a massa que vem ali naquela corrente. E aí que é a grande sacada. A quantidade de energia é absurda, mas não é a quantidade de energia desse contato, é a quantidade de energia do mar. Mesmo que eu coloque uma turbina, aí a ideia é da turbina, em um lugar só do mar. Quando eu colocar alguma coisa ali no mar, eu vou fazer uma oposição a todo o mar. Então, Ou seja, vai puxar uma força estrondosa, né? estrondosa. E aí, tem uma regra na física que diz o seguinte, a lei da natureza, né? Se você tirar a energia de algum lugar, essa energia deixa de estar nesse lugar, porque ela se transformou em outro tipo de energia. Então, se eventualmente
eu transformar a energia, essa energia gigante que está no mar, em um tipo de energia elétrica, por exemplo, ela vai deixar de existir ali. Então, teoricamente, essa corrente teria que ficar mais lenta. Porque eu criei uma oposição e enquanto eu estou tirando energia, eu vou parando essa corrente. Uma hora ela teria que parar. Acabou, eu tirei toda a energia dela. Por maior que seja, eu tirei toda. Só que do mar não dá pra fazer isso. Exatamente. Porque no mar tem uma outra coisa que funciona. Porque é uma barreira, né? A turbina seria uma barreira. Uma barreira. Mas não uma barreira completa. Ela permite a passagem da água entre a turbina. Então, ela seria uma barreira que tenta reduzir a velocidade da corrente. Mas ela não vai conseguir fazer isso. Porque a energia que o mar tem é muito grande. E além disso, por que a corrente existe? Porque tem uma força que a gente não enxerga, que é uma combinação da força da gravidade, que é essa interação da Lua, é a força de Coriolis, da rotação da Terra. Então, ou seja, existem forças atuando no mar que essas forças não param. Então, mesmo que eu consiga retirar uma porção da energia que está na corrente, imediatamente essas forças que estão atuando continuamente não pararam de atuar só porque eu coloquei uma turbina ali, elas vão restaurar a energia que eu acabei de retirar da corrente. Então, esse tipo de energia do mar, pensando no mar como fonte de energia, essa energia, então, ela é imediatamente restaurada, ou imediatamente renovada, ou imediatamente renovável. É a energia mais renovável que a gente pode imaginar. Porque essas forças de campo que atuam no planeta, que é uma força gigantesca, nunca param. Esse é o segredo. Poxa, legal, hein? E foi nesse mergulho que você começou, então, essa ideia acontecer. Eu comecei a enxergar algo que estava bem na minha cara e eu não conseguia ver. E a maioria das pessoas não conseguia ver. Que o mar é um corpo único, mesmo que formado por incontáveis gotas, né, de água. Mas ele é um corpo único. Então, qualquer coisa que eu fizer nesse corpo, eu vou interferir no corpo. Não numa parcela pequena do contato onde eu coloquei, né? Então, por exemplo, a gente fazer uma analogia bem ruim, né? Mas, por exemplo, se você tiver um furinho no coração, você mata o corpo inteiro. Dependendo de onde você tocar, o problema vai ser muito grande, né? Então, é pensar em uma forma de atuar localmente e repercutir globalmente. Ou, se não globalmente, por uma grande extensão de mar. Agindo num só local. Num só local eu consigo capturar energia de uma vastidão de oceano, que é imediatamente renovada por essas forças de campo, que chamam forças de campo. E isso seria com a turbina, é isso? Com a turbina. Então, depois disso, depois de entender o que era a energia e pensar, nossa, tem muito mais energia do que se supõe aqui. Hoje se pensa nessa energia como energia do vento. Tanto que existem tecnologias aí no mundo, que são testadas especialmente na Escócia e no Japão, que são cópias de turbinas eólicas enfiadas na água. Não sei se vocês já viram algumas. Eólica, sim. Mas no mar. Imagina não. uma turbina eólica na água. Seria esse que eu tava até perguntando pra você. Maré. Não, é maremotriz? Não. Então, o maré motriz é uma referência à fonte de energia. Que seria essa que é da maré, que eu dei uma estudadinha pra não fazer tão feio. Das correntes de maré. Lá na França, tem uma usina assim, que é a maré motriz. O que acontece? Existe um canal, né, uma baía, né, que tem uma ponte no meio, né, então os carros passam por ali e embaixo dessa ponte tem uma espécie de uma barragem, como uma barragem de uma hidrelétrica. Então nessa barragem tem várias turbinas. Quando a maré enche, a água passa por essas turbinas, então gira, as turbinas girando energia, maré motriz. Opa, baixei aqui no microfone. E depois, quando a maré baixa, eles abrem as comportas e aí a água volta passando de novo pelas turbinas, gerando energia. Esse tipo de energia é a chamada maré motriz. Isso. Né? É das correntes também, mas
quando você constrói um tipo de barragem para fazer esse movimento através das turbinas. E daí, o ondometriz, que eu dei uma olhada, é usando as ondas. Pelo Aí menos seria a energia das ondas. O Brasil fez um projeto desse há algum tempo atrás, testou no Ceará, né? no Ceará, isso mesmo. É. E parece que não deu muito certo isso, mas foi uma bela experiência, né? Então, a gente está realmente no mundo procurando por fontes renováveis de energia e de uma forma que seja sustentável, né? A gente está atravessando agora uma crise climática, né? A gente está passando aí por situações de calor extremo ou de frio extremo em alguns outros pontos. Esse desequilíbrio é causado pela nossa interferência direta. Isso né? aí, por exemplo, aí a parte de seca, que aí atrapalha na energia, Isso. por causa da... Não tem chuva, Não tem então aí chuva, não tem tem as a estiagens. força de água, não tem mais. Às vezes, por esse clima estar mais ou menos assim, diferente, às vezes não tem vento no lugar que colocaram É. as hélices. Mas eu tava No mar, com esses degelos que está sendo, com essas mudanças climáticas, não vai ter algum problema da rota das correntes saírem de posição ou alguma coisa assim? Ou parar, ou ir mais rápido, ou diminuir? Tem também isso ou não? Vai, com certeza vai. Tem até um estudo que saiu recentemente, não me lembro quem foi que publicou, mas que está prevendo que as correntes estão seriamente ameaçadas em razão das mudanças climáticas. Isso significa que, eventualmente, se a gente não parar de queimar combustível fóssil, né, a gente vai ter uma parada, vamos dizer assim, nessas correntes, e aí as consequências são muito piores do que a gente pode imaginar que tem agora. Por exemplo, a corrente que mantém a Terra aquecida no norte, no hemisfério norte, especialmente na Europa, é a corrente que passa aqui pelo hemisfério sul, aqui pelo nosso continente, né? Pela Pega nosso América, calorzinho e leva pra lá. sobe ali, passa no Golfo, né? Vira a corrente do Golfo e passa ali na Groenlândia e depois desce, se divide. Então, corrente quente leva calor para aquela região da Europa, especialmente, e mantém o lugar com uma temperatura suportável, vamos dizer assim. Sem essa corrente, a Europa congelaria fatalmente, toda. Nossa. Né? Então, a gente tem que pensar. Mas essa previsão, ela é uma previsão que imagina essa situação de parada de corrente daqui a 100 anos. Ou seja, a gente tem que agir rápido, né, pra gente não porque deixar tá essa perto, herança. né? 100 Tá anos, perto se isso você for aí. ver, 100 anos é pouco. É pouco, tá ali, é agora. Pra né? humanidade, pra gente é longe, mas... Mas assim, pra filhos, humanidade, netos, Nossas geração, gerações vão experimentar essa tragédia global causada pela nossa se geração. não acontecer alguma coisa, né? Se não... Se a gente não agir fizer rápido, nada, né? Então a nossa esperança como empresário, como cientista, é levar a efeito logo, né, essa tecnologia, que é a única fonte de energia renovável. Quando a gente pensa no oceano, é a única que é previsível, quando é renovável, e que é constante. A corrente oceânica é constante, e a corrente de maré é previsível, né? Então a gente consegue prever com muitos meses de antecedência, né? Até anos de antecedência. Então não é igual a previsão do tempo, vai chover hoje, só chove daqui 3 dias. Não, é muito melhor, porque a gente tem essa dimensão, né? Porque as marés, elas estão intrinsecamente conectadas à astronomia, né? Então, a posição da Lua, do Sol, da Terra, a rotação, tudo isso funciona como um relógio perfeito, que não atrasa nem adianta. Então, a gente consegue prever essas estações do ano, essas marés altas, maré baixa, com muita antecedência. Então, isso é previsível. Enquanto isso, por exemplo, a fonte de energia mais abundante no Brasil hoje é a hidrelétrica, né? O recurso hídrico dos rios. Só que esse recurso depende de chuva, como você bem falou há pouco tempo. Quando você não tem chuva, e você não consegue prever isso com tanta antecedência, você tem épocas de estiagem, que podem ser mais longas ou curtas. E quase, assim, não digo todo ano, mas quase todo ano sempre tem esse negócio de... ficam falando, né? Ah, vai ter problema com a luz. Vai ter bandeira e sobe o vermelha. valor. Então, essa bandeira vermelha que é complicada. Caramba! Porque acontece, o nível dos reservatórios desce, né? Então você não consegue mais gerar energia
hidrelétrica com a mesma quantidade que você pode gerar quando estão cheios os reservatórios. Então você tem que usar outras fontes de energia. Então você vai usar tudo que pode da eólica, tudo que pode da solar, e mesmo assim a demanda ainda é maior. O que acontece? A gente tem que apelar para energia fóssil, né? Que são as termoelétricas. E com a sua não vai ter bandeira vermelha. Aí, ó. Não. Olha lá que brilhante. Tá vendo? Sem bandeira vermelha, Sem energia bandeira- constante, Olha, tá o vendo? tempo inteiro, garantida e renovável. Ia conseguir baixar a conta de luz do pessoal? Com certeza. A nossa expectativa é que essa energia instalada, entregue, ela seja até 10 vezes mais barato, vamos dizer assim, Nossa, do legal. que a próxima fonte de energia renovável, né? Eu não gosto de falar dessas vantagens em relação às outras, porque parece que eu tô fazendo. Tô aqui pra Propaganda de quebrar, valores, assim. né, as outras tecnologias. Então, eu acho que todas são bem-vindas, elas estão aí para somar. A gente precisa de tudo que pode agora para a gente brecar esse aquecimento global. Então, todas as renováveis precisam estar bombando num ritmo bem mais acelerado do que a gente está fazendo hoje. Então, não basta só construir mais parques eólicos ou mais hidrelétricas, nem sei se cabe mais hidrelétrica, né, porque o impacto ambiental também é muito grande, mas fazer o máximo possível para abrir mão das fontes fósseis e preservar o nosso futuro, né, limpando a atmosfera desses gases de efeito estufa, principalmente o carbono. Tem países que usam muito, assim, a energia fóssil? Ou, assim... A China é a campeã, disparado, né, seguida pelos Estados Unidos de perto. São os dois países que mais emitem gases de efeito estufa. O Brasil também tá numa posição não muito boa com relação a isso, mas frequentemente não é pela geração de energia, né, que a gente emite gases de efeito estufa, é por outros fatores. Utilizando a tecnologia que você inventou, iria reduzir essa parte que os Estados Unidos e a China hoje consomem muito? Ia acabar, né? Seria isso. Espera só um pouquinho antes de você responder. Agora é a hora do merchan. Ah, sim. É importante. É, né? E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar novamente sobre o Bendito Café. Eles têm o Mermude Café, que é um café especial. E eles estão na rua Amador Bueno, Ó, eu ia falar 181 de novo. 180. É 180 aqui no centro de Santos. Se vocês estiverem aqui no centro de Santos, passem lá, Rua Amador Bueno 180, para provar esse Mermude Café, que é um café excepcional. E também, se você não estiver no centro de Santos, estiver longe, eles também têm a loja virtual www.benditocafesantos.com.br. O pessoal que a gente bateu um papo aqui, tudo falou pra mim, Jean, é espetacular este café. Então aproveitem, hein, pessoal. E, inclusive, eles mandaram um presente pra você. Oh, maravilha! Muito obrigado, Olha lá. Bendito Café. Olha só. Sensacional, eu adoro café. Olha lá, Marcelo, mais um que adora o café, tá vendo, Adoro, Marcelo? viciado em café. Muito bom, obrigado. Falou. Muito obrigado. Sigam eles lá, pessoal, e comprem também, né? Tá certo, Legal. Maurício. E qual foi a sua pergunta mesmo? Que você... Se acabar, com a sua tecnologia, e acabar ou minimizar o que os Estados Unidos e que a China, hoje que você falou que consome, são os dois maiores consumidores, né? Da energia fóssil. Isso, da energia. Na verdade, precisa fazer, né, o que a gente chama de transição energética, que é trocar a matriz, né? Trocar a matriz fóssil ou as fontes fósseis que compõem a matriz energética de um país por fontes renováveis. Então, não basta só acrescentar uma fonte renovável, é preciso trocar. Ou seja, a gente tem que parar uma e substituir, né? Isso é necessário acontecer para que a gente consiga reduzir esses efeitos, né, que são terríveis no clima. E eles não fazem isso, eu acho que por causa do custo inicial. Claro, é um baita investimento. Ou o Elon Musk tá já apoiando, vai apoiar ele ali, porque os carros elétricos vai precisar da... Precisa de energia, eletricidade, né? Precisa. Hoje, por incrível que pareça, né, nos países que usam majoritariamente a fonte fóssil como
fonte de energia e tem carros elétricos, esses carros elétricos são abastecidos com energia elétrica gerada no carvão. Nossa. Ou seja, não é. Falam algo que tá assim- ajudando pra caramba, mas não. Não, Não, mas adianta, igual- porque tem que ter uma fonte renovável para abastecer esse veículo elétrico, né? Mas se você for ver até a Arábia, aqueles países árabes que dominam o combustível fóssil, eles já estão tentando migrar para outras alternativas. Tanto que eles estão investindo em outros lugares, em outras coisas, ele prevendo que daqui a algum tempo vai acabar o petróleo, vai. Ou vai Mas ter bem menos. Acho que acabar demora, né? Demora e se Mas a também gente acaba com o mundo também. se a né? gente usar esse petróleo até acabar, O negócio a é- gente vai acabar mesmo, né? Então, o problema é esse, né? É que o que é difícil e o que até empresas brasileiras, né, que estão nesse mercado de petróleo, elas sobrevivem da exploração desse combustível. Então, isso repercute diretamente no bolso de grandes poderosos. Então, é muito delicada essa questão, né? É preciso parar agora de usar combustível fóssil e a gente ouve notícias de investimentos maiores ainda na exploração de petróleo, né? Então, e esse é um grande problema, é você levar um planeta na contramão do que é necessário fazer. Então, a grande pergunta é: vale a pena você enriquecer ao custo da saúde do planeta, a custo das futuras gerações, desses problemas que a gente está tendo, né? Então, se essas pessoas continuarem pensando nesse imediatismo, né? Embora tenha um discurso assim, vamos investir em energia renovável, porque a gente quer ser verde, bonitinho e tudo mais, mas na verdade não basta trazer novas energias, é preciso trocar. Tem que parar de emitir gases de efeito estufa. Então, China, Estados Unidos precisam trocar. A gente sabe que as guerras no mundo acontecem por causa de Dominar o petróleo, essas coisas. né? petróleo, né? petróleo, Esse, petróleo. esse Tanto que ouro- sempre tá lá, pra lá, sempre tá em guerra por causa disso, né? Exato, né? Então, ainda se tem o petróleo como algo muito importante, como uma grande riqueza, né? Isso move a economia do mundo. Mas também a gente está levando a gente para um abismo climático, né? Para uma tragédia global em nome de poder, né? Então, enquanto uma pequena parte da população do mundo tem muito poder para destruir, né? Porque o mundo precisa consumir energia, a outra parte do mundo está à mercê desses poderosos e provavelmente essas pessoas vão acabar numa situação mais difícil ainda, cada vez mais, né? O Brasil tem esse problema, porque não sei que lugar, mas é um dos países que mais produzem o petróleo, né? É. E aí vai uma das nossas grandes indústrias, até estatal, Eu acho domina que, bastante eu acho que isso, né? provavelmente a gente vai precisar deixar essa discussão, essa bandeira, né? Do para de petróleo, para de usar combustíveis fósseis, como aconteceu lá na COP28, né? Eu estive na COP28 lá em Dubai. Então, enquanto os líderes globais estavam discutindo soluções ambientais, falando sobre o que eu posso fazer agora, né? Então, acordos sendo firmados para que haja um esforço, os países se comprometam a reduzir as emissões e tudo mais. Outras pessoas, principalmente ativistas ambientais, estavam ali protestando, né? No mesmo lugar onde acontecia a conferência. Pare agora de usar combustíveis fósseis. Justamente num país árabe. Tá fazendo isso lá, né? Então, é uma bandeira muito importante, mas eu vi esses ativistas sendo totalmente ignorados lá. Ignorados. E por mais que a gente fale aqui que a gente precisa parar,
né? Vai chegar no ouvido de algumas pessoas, vai incomodar um pouco, né? A gente vai construindo inimigos aí ao longo da vida, porque a gente pretende fazer essa transição energética. Então, ao mesmo tempo que eu quero trazer uma tecnologia nova com potencial para fazer de fato essa transição, tendo uma fonte de energia que é segura, né? Então, o que é a fonte segura? O petróleo é uma fonte segura. Você tem lá o combustível, você vai ligar, vai funcionar. As outras renováveis, solar, eólica e hidrelétrica, elas não são seguras. Por quê? Porque elas são intermitentes. Às vezes falta vento, às vezes falta chuva, às vezes falta sol. Né? O mar não, né? O mar Não, não. é igual você explica, o mar Isso não. que é legal. O mar é uma Ah. fonte segura. Então, diante disso, existe essa expectativa de se colocar logo uma tecnologia de uma fonte segura renovável para impulsionar essa transição energética. Mas enquanto a gente tenta fazer isso, a gente tem um olhar muito perigoso em cima de inimigos, na verdade, de qualquer outra tecnologia, porque é preciso justificar os altos investimentos em postos novos de petróleo, por exemplo, a gente está falando hoje aqui no Brasil de margem equatorial, né? Explorar novos postos ali, encontrou petróleo ali, enfim. Então o Brasil fala disso com grande expectativa, com grande felicidade, né? E na verdade a gente sabe que na prática vai enriquecer algumas pessoas enquanto O mundo mundo vai acabando. vai... Ah. Ô, Maurício, você foi convidado para a COP28, né? Fui convidado. E você apresentou lá o seu empreendimento? Apresentei Como que tecnologia. foi? Quem me convidou foi o maior laboratório, o mais importante laboratório de oceanografia do mundo, que é o Woods Hole Oceanographic Institution, que fica no Massachusetts. É uma instituição de educação, né, de pesquisa, que está muito conectada ao MIT. Então, eu até fiz reuniões com eles, né, depois com o MIT, junto com o Woods Legal. Hole, para a gente discutir alguns processos necessários para a tecnologia. E o que eles têm, né? O Woods Hole tem um compromisso de cuidar, de preservar recifes de corais. Então existem muitos biólogos marinhos, muita gente que trabalha com o oceano, com a proteção da vida marinha desses recifes, e esses recifes estão, em grande parte, em ilhas, próximos a ilhas. Então, algumas ilhas bem afastadas, no meio do Pacífico, por exemplo, tem uma ilha que eu conheci, um cidadão dessa ilha, que se tornou meu amigo lá em Dubai, uma ilha chamada Kiribati, fica bem no meio do Oceano Pacífico, um lugar que ele me disse que a próxima porção de terra que existe ali próximo dessa ilha, o mais próximo, tá 1 dia e meio de viagem de barco. Nossa. Cara, Né? Então, assim, é muito isolado. Mas ele lugar. mora lá não, né? Ele mora lá, ele mora lá. Só ele, sem vizinho. Não, tem muito vizinho. Ali tem aeroporto, né? Então dá pra chegar lá de avião também. Mas é uma ilha muito afastada e linda. E tem um recife de corais lá. Agora imagina, como levar energia pra essa ilha? Praticamente não tem alternativa. A única coisa que se pode fazer num lugar fantástico, maravilhoso, abençoado por Deus, com uma natureza exuberante, é gasolina ou diesel. Então, geradores a diesel, gerador de energia suja num paraíso Nossa. maravilhoso. Porque existem pessoas morando lá. Então, o eles que moram sempre sem energia ou eles moram eles com têm então? energia. Mas além de ser uma energia suja, é uma energia muito cara. Vocês imaginam, num lugar tão afastado como esse, levar o combustível lá? Quanto custa? Nossa. Então, além de levar o combustível lá, o próprio combustível também é caro. Então, essa logística frequente de navios levando o combustível lá, né, é muito caro. E aí, o preço do combustível, navio vai e volta com esse carregamento que não para, suja, polui e repercute nesses recifes de corais. Nossa. E as pessoas têm que pagar muito caro. O custo de vida lá é muito alto em razão dessa energia. Como é que você vai ligar uma geladeira? Vai né, escapar do calor? Né? Tem que ligar um ar-condicionado? Como fazer isso? Então as pessoas passam esse problema, tem esse problema lá. Então essa instituição me convidou para apresentar porque acredita que essa solução é muito bem-vinda para esses lugares especialmente.
Porque além de proteger os recifes de corais, porque essas estruturas que a gente vai instalar para gerar energia, elas ajudam, elas impulsionam a formação de recifes, né? Porque vai ter incrustações e a gente vai acabar criando recifes artificiais, como acontece quando naufraga um navio, né? Os navios geralmente são pontos de mergulho, porque tem muita vida lá, muitos corais se formam ali no navio afundado. Então essas estruturas de direção de energia Vai ajudar. também vai fazer Pô, isso. bacana. Olha. Então você vai ter, imagina, olha, eles imaginaram isso, o que é fantástico, você ter num lugar que é paradisíaco de lindo, né, uma fonte de energia barata, que além de ajudar a população local a ter uma energia limpa, a ter uma energia barata, ainda vai ajudar o meio ambiente local lá. Então protege os recifes de corais, liga a vida dessas pessoas na tomada, porque é muito necessária energia. E uma energia Pra tudo. constante, né? Eles Uma vão... energia constante e principalmente uma energia limpa. Uma energia limpa, barata, limpa e ainda ajuda o meio ambiente local. Mas aí, eles estão pensando. global. Mas agora, depois disso, eles estão pensando em As plantar. nossas tratativas agora, que estão acontecendo agora, é para a gente começar esses trabalhos nessas ilhas. São várias ilhas do Pacífico, então a gente tem aí projetos em desenvolvimento para atender essas populações usando essa tecnologia. Começando legal. por lá. Maurício, Santos é uma ilha. É verdade. Já falamos aqui com o Eduardo Bittencourt, né? Que tem contato muito com o prefeito aqui de Santos. Então a gente também tem uma expectativa de trabalhar junto com o SPA, né? Aqui e conectar alguns pontos inicialmente no Porto de Santos. Mas a gente tá um pouco distante ainda dessa realidade, né? Essas conversas não estão tão avançadas como a gente gostaria que estivesse. Mas eu penso que no futuro, sim, a gente pode ter algumas turbinas, só algumas turbinas aqui, próximo da ilha. Então vamos imaginar ali, eventualmente na região onde os navios estão parados, né? Aqui para atracar no porto. Então ali tem corrente, e essas correntes podem realmente ligar a cidade de Santos toda. E também uma ideia que eu ouvi lá no Parque Tecnológico é você ter pontos de conexão de energia para esses navios que estão parados aqui na frente. Porque você sabe que esses navios têm que ficar ligados, né? Sim. Fica dias aí com o motor ligado. Não pode desligar? Não pode, porque o sistema dele elétrico tem que funciona com o funcionar. gerador. Então Pensei que precisa fosse que nem carro quando param lá no Estaciona- trânsito, sabe? Dá uma desliga. desligadinha, lá, tô esperando. Não é, esses navios estão ligados o tempo inteiro ali. Então estão consumindo combustível, é super caro e ainda poluente. Cara, o Guilherme tem uma dúvida aí. No caso, uma curiosidade. Qual que seria a distância média que essas turbinas tinham que ficar de uma orla? De uma praia assim? Não, uma ótima pergunta. Na verdade, não tem uma distância definida ou média para a gente considerar, porque a gente vai encontrar, através de pesquisa, através desses mapeamentos, onde essas correntes estão localizadas, onde é mais interessante colocar as turbinas. Então, eventualmente, elas podem estar bem próximas da costa, menos de 1 quilômetro, 500 metros, né? Ou pode estar na saída do canal aqui de Santos, por exemplo, que passa muito volume de água ali, né? Se isso não atrapalhar a navegação. Então, esses pontos são necessários um estudo. Então, por exemplo, Você tava comentando lá de Praia Grande, né? Grande. Lá é bom, lá tem bastante... Lá tem uma corrente fantástica que você percebe quando coloca o pezinho na água ali, né? Você põe o pé na água do mar, sente uma corrente arrastando para um lado ou para o outro, né? Então, existe uma corrente muito interessante lá. E eu até comentei que a gente poderia, em Praia Grande, ter uma usina submersa tão potente quanto Itaipu. Nossa. Então, É imagina demais. uma cidade no Brasil com um potencial grande de corrente. Então, se alguns prefeitos por aí no Brasil que estão perto do litoral ouvir esse podcast, eles podem até pensar e devem pensar nessa possibilidade de você ter na cidade uma planta de energia que, eventualmente, essa planta, assim como o petróleo, deve pagar royalties do uso daquela região cidade, né? para a cidade. Eles Então, iam ganhar pra caramba. Pra caramba. Então seria uma fonte de receita para a cidade através de royalties, porque esses cabos eventualmente vão passar pela cidade para ser distribuídos e conectados na rede, no sistema interligado nacional. Olha. Né? Aí.
Então, as cidades precisam abrir os olhos para essa possibilidade de ter plantas no seu litoral para geração de energia, e isso pode ser muito benéfico financeiramente para a própria cidade. Vamos supor, tirando questão de valores, a cidade chega e fala assim, eu vou querer que implanta, faça todo esse sistema aqui. Quanto tempo demoraria mais ou menos para funcionar? Então, primeiro precisa fazer fazer um estudo, né? Do local, precisa de uma concessão do governo federal para a instalação de uma planta no mar, porque o mar é jurisdição do governo federal, da Marinha, do Brasil. Então, o Ministério de Minas e Energia deve, quando a gente pede, né, uma área, uma região do mar para explorar, a gente tem que mapear e apresentar um projeto para o Ministério de Minas e Energia, que vai, então, a partir do nosso pedido, ou do pedido de alguém, né, que tem interesse em ter uma planta de energia no mar, abrir para outras pessoas, né, abrir como um edital público, dizendo assim, olha, eu vou dar uma concessão dessa área aqui para alguém, né? Então vai abrir para que outros interessados tentem, né, ou disputem essa região do mar. Provavelmente ninguém vai disputar com a gente no mar, porque é uma região do fundo, não tem outra tecnologia a não ser a nossa para esse tipo de exploração. Mas é uma prática legal. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. E essa concessão, depois de dada, né? Ela tem que ser... Dada não, né? Ela é onerosa. Então, é preciso se pagar por essa concessão, que deve valer por alguns anos, 30, 50 anos, né? Essa prática nunca aconteceu no Brasil, então a gente não sabe ainda, né? O tempo, como assim, deve poderia... ser. Exatamente, mas é um prazo de concessão, e a partir daí, então, trazer todos os engenheiros e a gente fazer um estudo dessa fonte. Então, como são essas correntes, dimensionar essa planta, dimensionar a demanda, ou seja, eu quero pôr uma fonte, uma planta de energia de 20 megawatts, de 2 gigawatts, né? Então, essa dimensão de qual o tamanho da planta a gente quer conectar. Então, além dessa dimensão, se a gente quiser colocar, por exemplo, 1 gigawatt de potência numa área aqui em Santos, Santos tem uma infraestrutura para dar vazão a essa potência toda de energia, né? Então a gente também tem que pensar na infraestrutura em terra para distribuir essa energia para outras regiões. Então todo um plano precisa ser feito, um projeto muito, muito maior, né? Então não é só a energia do mar, mas a infraestrutura em terra também tem que se pensar. Então aí, vou chutar, tá? Eu acredito que, aprovamos um projeto em Santos. Eu acho que 5 anos é um tempo que a gente pode ter uma planta dessa já em funcionamento. Legal. Tô chutando aqui, Sim. mas sim, então precisa de uma concessão do governo, precisa de uma licença ambiental, né? Então o estudo da licença ambiental pode demorar 1 ano, 2 para sair. Enquanto isso está tramitando, é possível já trabalhar no projeto de engenharia, né, em outras frentes, até ter uma liberação ambiental e da concessão para a gente começar a fazer uma obra, né, de infraestrutura local no mar, né? Então, aí mobilizar todas as embarcações que vão participar da obra, enfim. Acho que 5 anos. Além do mar, por exemplo, você falou que há um tempinho atrás você tinha falado que vai construir uma nova Itaipu, grande, desmatamento, isso e aquilo. A parte que fica em terra da estrutura, tem alguma parte em terra e quantos metros quadrados assim precisaria para ter algo dentro da terra, por exemplo? Porque vai ter o mar, você vai interligar em algum lugar em terra, né? Ou não? Ou já vai direto para... É preciso ter uma subestação em terra. Isso, subestação, né? Seria. Mas também pode ser uma subestação no mar, né? Flutuante. Tipo a gente vai falar do petróleo, aquelas estações de petróleo que ficam... Sim, aquelas plataformas que ficam no mar. Pode ser ali e dali já conectar cabos diretamente já com a energia equalizada, com a energia redonda, vamos dizer assim, para conectar no sistema interligado nacional em algum ponto em terra e aí levar. Então, se a cidade já tiver estrutura, né, ou não a cidade, né, o local tiver estrutura para fazer essa distribuição, isso daí é tranquilo. Mas a gente pode pensar em outras coisas.
As possibilidades são muito grandes. Por exemplo, a Bélgica tem um projeto de uma ilha artificial, onde nessa ilha eles pretendem colocar data centers que consomem uma enorme quantidade de energia e também nessa mesma ilha plantas de hidrogênio verde. Ou seja, eles querem gerar um tipo de combustível renovável, que é o hidrogênio verde. Como é possível isso? Através de fontes renováveis de energia. Então precisa levar energia elétrica para essa ilha, que seja renovável. Então, inicialmente, eles estão pensando em colocar um parque eólico gigantesco ao redor dessa ilha, que a gente chama de parque eólico offshore, onde as turbinas estão no mar, sobre a superfície da água, né? A nossa fica sob a superfície da água. A eólica é sobre a superfície da água. Então, esse projeto da Bélgica pretende conectar essas ilhas artificiais a esses parques eólicos offshore, alguns parques solares também, e ligar esses data centers e plantas de transformação, né, de energia de água, então, em hidrogênio verde. É uma boa ideia. Agora imagina, a gente pode também ter isso no Brasil. Você não precisa necessariamente gerar energia no mar e levar para a terra. Você pode consumir no próprio mar. Colocar os data centers no mar. Verdade. Gerar energia hidrogênio verde no mar, né? E aí você tem lá o que a gente chama de economia azul, tá na moda falar isso, né? Economia do mar, economia azul. Os bitcoins, as mineradoras, ia tudo pro mar ali. Ó. Exatamente, exatamente, é tudo pro mar. Então seria uma forma de você barata de gerar energia para esses grandes consumidores e ter um produto já finalizado, né? Vamos pensar assim, a transformação já feita no caso do hidrogênio, né? Então só precisa levar o hidrogênio para a terra Mas e igual, usar. o maior consumo seria esse daí que você falou, de levar os data centers para o mar, alguma coisa assim, ou o nosso consumo mesmo de casa, das indústrias, que seriam a energia, o ar-condicionado, Uhum. qual seria... Acho que as casas consomem As mais, casas né? consomem mais, não é? Ou não? Eu acho a indústria consome mais, né? Especialmente É. a metalúrgica. Se a gente olhar o mapa que sai, um mapa de consumo do Brasil, né? Os consumidores residenciais correspondem a menos de 40% do consumo total. É Né? porque todo mundo tá querendo economizar, né? É tão caro a conta banana. Mas a indústria também quer economizar. Todo mundo, né? Mas igual, voltando ali, se for interligar na Terra, dá para usar alguma coisa, por exemplo, da CPFL, dessas... Sim, é justamente isso, né? Então, existe hoje no Mercado Livre, né? Então, pequenos geradores de energia, pequenas plantas, que conectam na rede através das concessionárias. Então, a Enel, a CPFL, a Electro, a Electro mudou o Eletrobras, nome. né? Eletrobras, Então, todas as concessionárias, elas têm pontos de conexão e elas compram essa energia dos pequenos geradores e distribuem essa energia. Então, existe esse mercado também. Então, seria algo nesse tipo, né? A gente também pode gerar uma quantidade grande de energia nessas plantas e conectar no sistema nacional através das concessionárias. Né? Então, justamente, a gente precisa contar com todo o esforço, porque aí né? quando tiver falta de chuva, usaria a do mar. Ou... Não, mas a ideia era trocar mesmo, vamos ser trocar tudo, totalmente do mar. Totalmente do mar. No caso da hidrelétrica, a gente já tem as hidrelétricas lá, né? Então, a gente não vai desmobilizar essas plantas de hidrelétrica. Mas a gente pode deixar sucatear as plantas de energia térmica. Né? E por quê? Porque elas poluem. Então, fazer essa troca. Isso falando de Brasil, né? Agora, a gente olhar para o mundo é um cenário muito diferente do nosso, né? Então, existe uma necessidade muito maior lá fora de fazer essa transição. Essa necessidade é global, mas esses países que mais utilizam energia fóssil precisam fazer essa mudança. E essa mudança, ela pode ser feita com a energia do mar porque é uma fonte segura.
É preciso segurança. Imagina, você tá lá num hospital gigantesco funcionando, de repente porque parou o vento. Parou o vento, desliga o hospital, né? Não pode. Então, o que acontece? Tem que ter uma energia segura. Hoje, a energia fóssil é segura. Segura momentaneamente, né? Porque o prejuízo a longo prazo é muito grande. enorme, né? Então, a gente tem que repensar isso, né, de forma urgente para a gente deixar algum planeta para as próximas gerações, senão... E o governo, ele ajuda de alguma forma? Assim, projeto de vocês? O governo, eu digo não só o governo do Brasil, de outros países? Você é mais conhecido no Brasil ou fora do Brasil? Incrivelmente, Fora. fora eu sou mais conhecido, o projeto é mais conhecido lá, né? O projeto já foi mencionado em revistas de tecnologia de grande circulação, que são renomadas lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, Olha. né? Aqui no Brasil não sai nenhuma nota, às vezes sai alguma coisa assim, mas eventualmente como é que chama essas pessoas que se rodapé influenciam, no né? meio da- Alguma influência que fala, olha, eu vi uma tecnologia assim, e aí fala um pouco, né? Mas esses influencers lá fora, na Itália, na França, na Alemanha, fiquei até surpreso porque eu vi um documentário de 10 minutos falando da minha tecnologia na Alemanha. Nossa. Então eu assisti aquilo em alemão e não entendia nada. Eu falei, que legal, tá falando de mim. Falou meu nome, né? Olha, Mostrou legal. lá o vídeo que a gente tem no site lá. Então, eles falam, né? Então, Sacane, usa a sua rede de contatos aí, que você tem bastante. É enorme. Dá uns likes aí nesse episódio e mostra pro pessoal aqui, ó. Olha a capacidade que um brasileiro tem, Verdade. um físico brasileiro. Você também é físico, né? Um físico brasileiro tem e não é conhecido aqui no Brasil. Dá um apoio ali pra eles, aqui pra gente Ia fazer também, muita diferença, né? né? Vai fazer muita diferença aqui pro Brasil, viu? Espero, né? Espero que faça, espero que a gente consiga trazer a tecnologia para funcionar aqui no Brasil, né? Que a gente possa deixar o Brasil orgulhoso, né? De ter uma tecnologia de exportação para o mundo. Olha. Então, frequentemente a gente traz tecnologia de fora, a gente usa tecnologia que outros inventaram, né? E agora isso vai acontecer de a gente ter uma tecnologia inventada no Brasil sendo utilizada no mundo todo, né? Eu fui convidado essa semana para apresentar uma palestra lá em Nova York, na Semana de Energia de Nova York. Então, imagina, né? Aqui em Santos eu não sou convidado para lugar nenhum. Lá em Nova York eu sou chamado para dar uma palestra, né? Então, isso acontece. Mas eu espero deixar o Brasil com orgulho, né? De entender que a gente tem... Aparece lá fora, mas é uma tecnologia verde e amarela, que tá aqui, saiu daqui e que deve ser reconhecida, deve conquistar o mundo, eu espero que seja, mas não pelo ego, né, pela satisfação de falar, pô, batendo pro sul brasileiro, fiz isso, né, mas de ver que, como resultado desse trabalho, né, ver o mundo se transformar, esse é o maior desejo, ver que a gente consegue fazer uma diferença no mundo positiva e, por que não, essa diferença no mundo é brasileira, a gente tem orgulho. E o Legal. Brasil é um país Brasil. rico. Dava para apoiar você, bastante. outros também inventores, físicos, pessoas da cultura, da educação, dava para apoiar. O Brasil é muito rico. O Brasil é rico. Se a gente conseguisse com que os governantes vissem isso, acho que Isso tem que ter interesse, né? Mas, mas eu acho que levar essa bandeira seria mentalidade. incrível, né? Sim. É. Porque igual, a gente falou com uma escritora há pouco tempo atrás e ela é aqui de Santos e ela não é conhecida muito, pelo bom trabalho que ela tem, ela não é bem reconhecida aqui no Brasil. Ou seja, por exemplo, ela tem os livros que estão atrás de você, foram ela que fez, tá? A Marcela. A aqui. Marcela. Ela é de Santos, Filhos da Lua. Vários livros. Olha só, se você for ver, é tão bom quanto Harry Potter, por exemplo. Que legal. E por que o Harry Potter é conhecido mundialmente e o livro dela ainda é pouco conhecido até no Brasil? É. E é fantástico, então, é por causa da falta de apoio.
cultural. É a mesma coisa, talvez você, ou em pequena escala, alguma coisa assim, você, um físico, tá trazendo uma tecnologia inovadora pro mundo. Por que o Brasil não te apoia? Caramba. Acho que o Brasil não sabe ainda, né? E é preciso entender também quais são os interesses pessoais que existem por trás do Brasil. Então, E, a gente tem que pensar frequentemente, igual você tá falando, no mundo. A gente tem que pensar no Brasil, no mundo, não... a gente tem. mas Quem sabe o Brasil começa esse engajamento e apoie e incentive. Existem aí, por exemplo, linhas de fomento do governo, né, da FINEP, que apoiam financeiramente empresas inovadoras, ideias inovadoras. Mas só que, infelizmente, esses projetos, esses incentivos, acabam apoiando frequentemente empresas que já estão funcionando, já estão rodando, já têm faturamento. Então, existem algumas rubricas que são necessárias para se acessar esse recurso público, e que uma ideia, né, que uma empresa que está desenvolvendo, que ela começa com esse desenvolvimento, ela nunca vai conseguir alcançar essas necessidades, né, essas premissas para conseguir receber esse recurso. Então, o que acontece? Geralmente, esse recurso ele acaba indo para empresas que já estão no mercado, que já funcionam, mas tem um departamento, por exemplo, de inovação que está desenvolvendo uma tecnologia nova ali deles mesmos, que podem melhorar o processo interno, melhorar o processo para outros. Então, essas iniciativas conseguem receber apoio para desenvolver, ou seja, elas já faturam, não precisam tanto do dinheiro assim, né? E aí, elas são as que são eleitas para receber esses recursos. Incentivo aí do governo. Exato, Infelizmente, né? A gente não tá possivelmente fazendo a lição de casa. Mas, mesmo assim, a gente não desanima, toca o barco pra frente, conversa com muitas pessoas, faz um monte de pitch por aí, no mundo afora, e eventualmente algumas pessoas se levantam e falam, pô, eu quero achei legal isso, quero investir. Então, a gente precisa só entender o momento, né, que a gente está enquanto inovação, enquanto empresa, para receber, eventualmente, ou aceitar alguma proposta de investimento, né, e fazendo o máximo para valorizar a invenção, fazendo o máximo para valorizar os resultados dessa invenção. Então, a gente tem que fazer testes, né, de eficiência, testes de como vai se comportar no mar, como que a vida vai se comportar diante desses equipamentos. Então, a gente precisa estar coberto com vários relatórios, né, técnicos, científicos, que comprovem a eficiência. Então, a gente tem a teoria, né, tem todo o estudo feito, mas muito mais teórico do que na prática. Então, é preciso trazer tudo isso para a prática e receber, então, relatórios que sejam confiáveis. Então, por exemplo, essa instituição americana, Woods Hole Oceanographic Institution, chancelar, dar o carimbo dela lá e falar assim, olha, tá aprovado, realmente é eficiente, realmente funciona, realmente repercute positivamente para o meio ambiente. Então, depois disso, de ensaios, depois de testes, depois dessa comprovação científica, aí sim, a gente pensar em expandir, em escalar e levar o negócio de fato para acontecer. E aí provavelmente os recursos podem ser públicos ou privados, né? A gente vai trabalhar para que isso mas aconteça. vai acontecer, viu, Maurício? Vai acontecer. Sabe por quê? Nesses últimos anos, nós sabemos muito bem, cada vez mais se fala em questão de energia renovável, a importância de cuidar do planeta. E eu acho que os governantes, eles acabam assim cedendo muito o que o povo quer, a população. E a população cada vez mais sente essa necessidade. Então, assim, quanto mais conversarmos a respeito, e eu tenho certeza que não é só aqui que fala sobre isso, em outros locais, vai fazer com que os governos, né, eles... Se toque, né? Fala, pô, tem que fazer. Precisam fazer isso, né? Na Europa, por exemplo, e em alguns outros países, né, nos Estados Unidos, as pessoas já buscam comprar produtos que têm um selo de verde. Então, e isso acontece já na escolha, né,
no mercado. Empresas, por exemplo, que produzem aço, querem certificar que esse aço não compensa os gases de efeito estufa, né, que eles compensam a atividade, ou seja, que tem um selinho de verde. Então as pessoas preferem até pagar mais caro pelo produto que seja limpo, que tem esse selo, do que economizar e comprar um produto que não tem esse selo e ele vai se sentir culpado pelo problema climático Legal. do planeta. Visão Então, certa, as né? pessoas já têm esse sentimento, né? Estamos evoluindo nesse sentido e é preciso que os outros que têm realmente poder de fazer a mudança, que frequentemente estão jogando no outro time, né? No time da energia fóssil, também se conscientize e também entenda que esse meio, né? Essa forma de ganhar dinheiro não é boa assim para o planeta, né? Enquanto você vê o bolso brilhando, né? A casa cheia de ouro, o resto do mundo tá parecendo um carvão. Então, a gente precisa pensar globalmente, pensar em fazer o bem pro planeta, porque é o mínimo, né? O mundo nos abraça com Sim. carinho. A gente olha aqui em Santos, aqui, essa É região é incrível, maravilhosa, é né? incrível, né? Serra do Mar, com tantas cachoeiras. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que a natureza nos abraça. A gente percebe que a natureza cuida da gente. Então, é nossa obrigação fazer o mesmo, né? Preservar. É nossa obrigação tratar a natureza como ela nos trata. Isso é o mínimo. Não é um favor, não é, eu sou bonzinho. Não é bonzinho. Isso é obrigação, é necessário fazer isso, né? Então a gente Verdade. precisa mudar essa chave de fato e fazer de verdade o mínimo. Maurício, o papo tá tão bom, mas verdade. infelizmente a gente Já deu tempo. já deu tempo, já ultrapassou o tempo. Claro. Mas a gente podia ficar mais 2, 3, 4 horas aqui Podemos voltar falando. outro dia, continuar a falar sobre outras Quando outras tiver sua coisas. agenda disponível, Sim, a gente vamos. vai falar sobre isso daí. E espero a gente, em pouco tempo, estarmos falando com a sua tecnologia já implantada em Já alguns acontecendo. lugares do mundo. A Né? gente ouça, espero também. Vai ser um grande prazer voltar aqui para falar, olha, nós temos aqui uma planta instalada aqui nesse país, nesse outro. Legal. Vai ser Na Ilha de um prazer. Santos. Na Ilha de Santos. Tá vendo essa luz aqui ligada? Ela- Então, essa energia vem do mar. Né? Isso aí. Seria aí. muito bom mesmo, viu? Vai ser Mas muito bom. muito obrigado por Eu que por ter vindo agradeço aqui, pelo viu? convite. Foi uma alegria participar aqui. Me convidem mais vezes, eu venho, com certeza. certo. Vai ser muito bem-vindo. Duas coisas que a gente sempre fala pro pessoal que a gente tá batendo papo aqui. Deixa uma mensagem pra juventude e depois eu vou falar outra coisa. Quiser olhar para a câmera aí, Deixa Direto uma pra mensagem pra eles. juventude aqui. Bom, então eu vou dar uma mensagem que eu sempre dou para a juventude, porque eu também sou professor, então eu acho que essa é a grande mensagem é: não desistam, acreditem em si mesmos e estudem. Estudem. A única forma de deixar um legado, de colaborar com o planeta, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, trazer um mundo melhor para quem você ama, é você se dedicar, fazer o bem. Então, aprender sempre. Respeitem seus professores, eles são fantásticos e estão ali por amor. A maioria dos professores está por amor nessa atividade. Então, respeitem os professores, aproveitem o que eles têm, né, para ensinar e utilizem isso na vida. Vale a pena. Muitas pessoas me disseram assim: vou estudar física para quê? Não vai acrescentar em nada. Olha aí, né? Então, a física pode mudar a vida de uma pessoa, do mundo inteiro. Então, não só física, matemática. Amem estudar, porque estudar realmente é uma riqueza que você inclui dentro de si e ninguém pode tomar de você. A maior riqueza que você pode ter é o conhecimento. Façam isso. Tá certo. Outra coisa. Um gênio apareceu aqui agora, falou: Maurício, você tem um único desejo para a humanidade.
Qual seria? Tá fácil. Turbinas subaquáticas no mundo inteiro gerando energia renovável, trocada já, né, no lugar das energias fósseis, e a gente vai ter aí um mundo sem gases de efeito estufa, Olha. uma redução na temperatura, sem crises cataclísmicos, sem crises ambientais, muita vida. Bom, só isso que eu desejo, né? Então, se tivesse já instalado, mesmo que eu nem ganhasse dinheiro com isso, já tá pronto, tá lá, já estaria satisfeito, feliz. Já ia ver essa Porque- mudança no mundo, né? Ver uma Gênio, mudança do conceda mundo. esse desejo, gênio. É isso aí. Que legal. Cara, muito obrigado. mesmo, hein, muito Maurício? obrigado. Valeu mesmo, hein? Foi bom demais. Pessoal, sigam o Maurício nas redes sociais dele. No Instagram é @maulegaus. Mal de Maurício, legal, porque é legal, apesar de ser mal, é legal. Tem o Szinho ali, e também a rede Do LinkedIn. do LinkedIn, essa é minha pessoal, mas tem lá também, Maurício. sigam @TidalWatch, que tá lá o nome Tidal Watch. do logotipo ali. No LinkedIn também? Tá, No da hora? LinkedIn também, mas você pode seguir no meu, que tem um link pro Pro site, né? pro site Eu entrei no também. site. Muito legal o seu site. Viu? A gente vai Obrigado. pedir pra colocar na Eu que edição fiz. também. Beleza? Eu que fiz o site. Ah, legal. Então, pode seguir lá, a gente pode conversar. Se alguém tiver dúvida, pergunta, pode mandar. Eu sempre respondo, né? Sou muito acessível, assim, nesse sentido. Eu gosto de quem tem dúvida sobre isso, porque pessoas acabam se interessando por isso, que perguntam. Então, é legal falar disso. Eu adoro, né? Falar disso. Então, Tá certo. então. Legal. Pessoal, também se inscrevam no nosso canal Hora do Pod. Nós estamos no Instagram, YouTube, Spotify, YouTube. o TikTok, em todas as redes ali sociais a gente tá lá. Sigam, compartilhem, que a gente consegue trazer pessoas igual o Maurício aqui que vai engrandecer a nossa vida, viu? Falou, gente. Valeu, um abraço. pessoal. Valeu. valeu.